Boa noite, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, amém? Sexta-feira à noite, vamos ler a palavra, meditar e compartilhar em mais um texto do salmista, amém? Do livro de Salmos. Hoje nós vamos ver o Salmo de número 43. Eu convido você, enquanto nós vamos aqui iniciando a nossa oração, nosso tempo de leitura e oração, meditação e oração. Vá abrindo aí no Salmo de número 43. Eu quero recomendar a você, né? Você que não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Não se preocupe muito, né? A que Bíblia que eu tenho que comprar, né? Se você tem uma Bíblia na tua casa, acompanhe conosco no Salmo 43, amém? Se você não tem uma Bíblia, pode comprar uma Bíblia baratinha, amém? Tem várias versões, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, tem a Nova Versão Internacional, nova versão transformadora, enfim. São boas versões, né? São boas versões. Algumas versões são versões que nós chamamos de dinâmica, que são Almeida Revista Atualizada, NVI, Nova Versão Transformadora, né? E aí você tem aquelas traduções que são traduções literais. A tradução literal ela é um pouquinho mais difícil de ler, um pouco assim, a linguagem ela não flui muito, né? Porque ela é feita uma tradução direto, né, das palavras, assim, de uma maneira bem simples eu tô falando, tá? E a dinâmica não, a dinâmica ela tenta trazer para um texto mais atual, que nós possamos compreender e ler com maior facilidade, amém? Usa termos, vamos dizer, mais comuns para nós. E você pega, por exemplo, uma Almeida Revista e Corrigida, ou mesmo a Fiel, ela vai usar palavras que às vezes não são mais palavras que nós costumamos usar, então a gente acaba se batendo um pouco para entender, mas faz parte, né? Faz parte. Eu digo sempre que, pastor, eu tenho uma Bíblia só, né? E tenho no meu celular uma Bíblia que eu posso, gratuita, né? Que eu posso colocar e mudar as versões para ler em outras versões quando eu tenho alguma dúvida. Ótimo. Mas tenha isso é importante para você. Ter uma Bíblia é importante. A palavra de Deus diz que no livro na Epístola de Efésios, né, atribuída a Paulo, escrita aos Efésios, né, ela diz que nós temos uma armadura. E esta armadura é o capacete da salvação, que está na nossa cabeça, óbvio, é um capacete. A couraça da justiça, amém? Que é aquele couro, aquela armadura de couro, né, ou aquela peitoral de couro que o guerreiro usava para proteger esses órgãos vitais que eles têm aqui, né, que nós temos aqui no peito. Então a peitoral, né, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? O cinturão é como um cinto, né? É um cinto, e esse cinto ele tem uma função importante, segurar, né? Sustentar, como é um cinto hoje. Então, se nós não estivermos na verdade, nada vai se sustentar na nossa vida. E ele fala também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós costumamos brincar que a Bíblia é a espada, né? Porque ela contém a palavra de Deus, né? Nela está contida a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para o homem na palavra. O escudo da fé, que apaga todo dardo inflamado lançado pelo maligno. Então é pela fé, por esse escudo. Amém? E as sandálias da preparação do evangelho da paz, das boas novas, conforme a versão, amém? Para que nós estejamos firmes contra todas as astutas ciladas do diabo, amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela faz parte desta armadura, né? Ela está nesta armadura como a espada, né, do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, abra a tua Bíblia ali no Salmo de número 43, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque temos feito dele o nosso refúgio e colocado nele a nossa esperança. Inicialmente, né, os estudiosos, eles dizem que o Salmo 42 e 43, eles eram um salmo só, tanto é que o último versículo do Salmo 43 termina como termina o 42, que eu quero ampliar um pouquinho aquilo que nós falamos ontem, sobre por que está batido a minha alma, né? Que eu expliquei que era como se a alma do salmista estivesse angustiada e querendo ir por um caminho, mas ele entendia pela palavra de Deus, pelo entendimento,
que o caminho era outro. Então ele está dizendo, ó, por que você continua abatida? Por que você quer ir por esse caminho de tristeza, de angústia? Espera em Deus, confia nele, porque ainda o louvaremos, né? Ele é o nosso auxílio, o nosso Deus. Glória a Deus por isso. E no capítulo 43 ele diz assim, faze-me justiça, ó Deus, faze-me justiça. Amém? A justiça de Deus, ela é sempre perfeita, por isso nós devemos não devemos nos vingar a nós mesmos, mas devemos deixar que a justiça de Deus venha. No tempo dele a justiça virá. E o Senhor é um Deus que ele não trata o justo como injusto e nem o injusto como justo. O Senhor não faz acepção. O Senhor ele pesa as obras, as atitudes de cada um. E o Senhor vai cobrar, né, do injusto conforme as suas obras e do justo conforme as suas obras. Cada um vai receber do Senhor, né, o quinhão merecido, né, aquilo que é merecido. E ele diz assim, pleiteia a minha causa. Então ele tinha uma causa, ele estava vivendo um momento com uma causa, né? Não necessariamente é uma causa na justiça, mas pode ser também. Mas ele diz, olha, Senhor, pleiteia a minha causa, essa situação que eu estou vivendo, esse momento de luta que eu estou passando. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então homens fraudulentos e injustos houveram em todos os tempos e sempre haverão. Homens injustos e fraudulentos. Amém? E ele diz, por isso que ele diz, olha, me livra da nação contenciosa, me livra da nação contenciosa, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então nós vemos que o salmista, nesse momento, ele estava passando por um tempo de angústia e de tristeza muito grande. Amém? Hoje eu atendi uma pessoa que estava muito angustiada, muito triste, né? Chorava muito pela situação que ela vê, que ela está vivendo, pelas coisas que ela está vendo. Outra pessoa que eu atendi chorava muito também pela situação que ela vê hoje, das coisas que estão acontecendo, que todos nós estamos vendo, né? E a angústia, a tristeza tomava conta dela. Ela dizia para mim, olha pastor, eu não estou conseguindo nem dormir, né? Eu estou muito abatida com tudo isso que eu estou vendo. E nós não podemos nos deixar abater, nós precisamos ter a palavra de Deus diante de nós. A importância de ler a palavra de Deus, a importância de nos alimentar todos os dias. Por isso que eu quero chegar, ler o versículo 3 e nós vamos ler o 5, vamos pular direto para o 5. O 3 diz assim, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Então o salmista pedia aqui direção. E aonde que nós temos direção? Na palavra de Deus. Eu sei que o Espírito Santo fala, às vezes quando nós somos novos na fé, nós temos a dificuldade de entender quando é o inimigo, quando somos nós e quando é o Espírito Santo. Mas ele nos dá direção, e é isso que o salmista está pedindo aqui. Senhor, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. A luz, ela sempre fala de... Entenda uma coisa, a luz também, ela é uma figura, um sinônimo, né? Uma metáfora para conhecimento, para revelação. Então ele está pedindo aqui, manda para mim, Senhor, para que me guiem. E me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então aqui nós entendemos uma coisa, que mesmo nos momentos de dificuldade, de luta, nós nunca podemos perder o alvo, o foco, nós temos que olhar sempre na direção do Senhor. Por isso que ele diz, para que me levem para o teu santo monte e para os teus tabernáculos. Nós temos que estar sempre caminhando para lá, não importa o que esteja acontecendo. Nós temos que estar sempre caminhando em direção aos céus. E como nós caminhamos, está fazendo Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e praticando, vivendo a sua palavra, não nos desviando dela. Amém? E ele termina dizendo assim, ó, por que estás abatido a minha alma? Nós já falamos sobre isso ontem. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, como eu falei, é como se ele estivesse lutando com a sua própria alma, com seus próprios sentimentos. E nós só vamos poder lutar, e só vamos ter força para lutar, conhecendo a palavra de Deus. Tendo tempo de oração e leitura da palavra, porque é o Espírito Santo, quando a nossa alma disser, vai por aqui, porque eu não estou aguentando mais, o Espírito Santo vai trazer na tua mente, vai te lembrar da palavra do Senhor, que você leu, que você conhece,
e vai dizer para você, não, o caminho não é este. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho não é um caminho do Senhor. Então a importância de nós lermos a palavra ela é muito grande. Porque senão nós vamos andar seguindo os nossos sentimentos, a nossa alma, né? Nós precisamos buscar e seguir a palavra de Deus. Ela não falha, o nosso coração é falho, né? A palavra de Deus diz assim, ó, maldito o homem que confia no seu próprio coração e maldito o homem que confia no homem. Então nós não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que nos pautar pela palavra. Ah, o Senhor falou com você? Você recebeu uma palavra do Senhor, você recebeu uma direção do Espírito, você estava orando e recebeu uma direção do Espírito, tá bom. Então agora como que nós vamos tirar aí a prova dos 9? Isto está de acordo com a palavra de Deus, isto que o Senhor está dizendo, isto que o Senhor está revelando, está de acordo com a palavra de Deus? Está alinhado à palavra de Deus e nós só podemos fazer isso quando nós conhecemos a palavra. Então eu recomendo sempre a você, tenha uma Bíblia, amém? Comece a ler a sua Bíblia lá no capítulo, lá no Novo Testamento, a partir de Mateus, uma leitura sequencial. Tire todo dia 10 minutos para ler. Eu sei que vai chegar um tempo que você vai querer ler mais, né? Mas comece lendo 10 minutos. Em 10 minutos você vai ler 1, 2, 3 capítulos. Não se preocupe com aquilo que você não entende, mas se preocupe em viver aquilo que você entendeu. E se você tiver uma dúvida, você precisa buscar no Senhor revelação, você precisa pedir para um pastor para te ensinar, para te mostrar, para te explicar, amém? E aí você vai andar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, mas sempre nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque senão nós não vamos ter esta mesma postura do salmista de dizer, por que está batido a minha alma? Porque se eu não ando na palavra de Deus, eu ando através do quê? Da minha alma? Dos meus próprios pensamentos, do meu próprio achismo, pior do que os outros estão dizendo, do que os outros estão falando? Não, eu preciso andar conforme a palavra de Deus e não conforme o que eu ouço, o que eu penso, o que eu acho. E a palavra de Deus diz para nós o caminho que nós devemos seguir, a direção que nós devemos tomar. Por que estás abatido, a minha alma? Opa, a palavra de Deus não diz isso. Por que você está abatida? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que eu estou chorando? Espera em Deus, olha o que ele diz, porque te perturbas dentro de mim, amém? Aquele que está com a alma perturbada, com o coração angustiado, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Calma, você vai louvar o Senhor ainda, amém? Mas não se entregue, e a Ele, meu auxílio e Deus meu, amém? Vamos orar? Acho que a palavra para você e para mim hoje é essa, busque o Senhor, não se entregue, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos ser pessoas que andamos pela nossa própria alma, pelo nosso achismo, pela nossa vontade. Por isso, desperta em nós esse desejo de ler a Tua Palavra, de ler mais a Tua Palavra, de buscar mais o Senhor, de conhecer mais a Tua Palavra, de alinhar as nossas vidas à Tua Palavra. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos nos alinhar à Tua Palavra, à Tua vontade, em nome de Jesus. Queremos Te agradar em tudo que nós fazemos. Por isso, Senhor, nos abençoa nessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que estão com a sua alma angustiada, perturbada, meu Deus, eu peço que o Senhor tire esse peso, essa angústia, essa tristeza, em nome de Jesus, que o Senhor leve os seus pensamentos cativos à tua obediência, para que os pensamentos deles sejam os teus pensamentos, pensamentos de paz, de alegria, de vida, de esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Abençoa cada um, Senhor, com alegria, com paz, com amor, em nome de Jesus. E nós pedimos pelo Brasil, abençoa o nosso Brasil, Pai. Com paz também. Meu Deus, traz à luz o que está escondido, as mentiras, o que está oculto, o que está nas trevas. Frustra todo plano contra o Brasil, toda obra maligna contra o Brasil, toda obra de homens contra o Brasil, que não prosperem, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém? Coloque o seu pedido de oração nos comentários, nós lemos e oramos por todos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.